Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre concordância, mas não será mais sobre concordância nominal. Nós vamos falar então sobre concordância verbal. Vamos entender então como isso funciona. Primeiramente, gente, nós temos que analisar o tipo de sujeito. Então, quando eu tenho o verbo mais sujeito simples, o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Ou seja, o sujeito determina a flexão do verbo. Então, eu tenho aqui, eu. Então, eu preciso que o verbo concorde com o sujeito eu. Então, é sairei. Tu estavas, porque estou concordando com tu. Nós ganhamos. O aluno fez, os alunos fizeram. Então aqui, gente, nós temos a regra básica de concordância verbal, na qual eu tenho o quê? Eu pego o sujeito e eu vou concordar o sujeito com esse verbo. O sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. O sujeito é um verbo, é uma pessoa da primeira pessoa do singular, também vai estar dessa forma. Também, gente, quando nós temos verbo mais sujeito simples, o distanciamento entre o sujeito e o verbo pode gerar dúvidas. Observe. O livro daquelas duas autoras dinamarquesas ganharam prêmios. Aqui apresenta o desvio por quê, gente? O correto seria: o livro daquelas duas autoras dinamarquesas ganhou prêmios. Por quê, gente? Quem que ganhou? Foi o livro. Então, o livro está no singular. Logo, o verbo precisa, então, concordar com esse sujeito. Mesmo que esteja longe, gente, porque ali eu tenho vários adjuntos adnominais nesse sujeito, mesmo assim, eu preciso ter o quê? Preciso, então, concordar o sujeito com este verbo. Também, gente, nos casos onde eu tenho verbo mais sujeito composto. O verbo se flexiona no plural, respeitando a prevalência de primeira pessoa sobre as demais. Então aqui a gente tem um trecho da música do Tim Maia. Você e eu e você. Eu e você, você e eu, juntinhos. Você e eu e você. Eu e você, você e eu, juntinhos sempre lado a lado. Vamos ver o dia amanhecer, enrolados nesse abraço louco. Nunca mais você vai esquecer. Então ali, gente, eu tenho você e eu. Então, aqui no caso, são duas pessoas. Então, vai prevalecer a primeira pessoa do plural, nós. Então, por isso que nós temos ali, nós vamos ver o dia amanhecer. Então, aqui prevalece, como diz a regra, a primeira pessoa. Também, gente, no caso de sujeito composto, é composto pelos pronomes eu e você, que a gente viu lá anteriormente. A ocorrência do sujeito, então, é constituída por pronomes pessoais diferentes. Então, utilizo a primeira pessoa. Também, gente, quando o verbo está no plural, mas na primeira pessoa. Isto porque a primeira pessoa prevalece sobre as demais. Então, se eu tenho ele e eu, substituo por nós. Tu e eu, nós. Tu, ele e eu, também nós. Ou seja, independente da junção de pronomes pessoais, sempre, gente, vai prevalecer nós. Também, gente, se o sujeito é formado por expressões partitivas do tipo parte de, uma porção de, o grosso de, o resto de, metade de, ou qualquer outra expressão equivalente, o verbo fica ou no singular ou no plural. Então, eu posso concordar da seguinte forma: a maior parte dos alunos fez a prova. Ou eu posso colocar a maior parte dos alunos fizeram a prova. Se eu colocar no plural, eu estou concordando com alunos. Se eu falo fez, estou concordando com parte. Então, gente, as duas formas são aceitas. As duas formas são consideradas corretas, então. Também, gente, essa dupla concordância é possível porque o verbo pode concordar, então, como eu falei anteriormente, com a expressão parte ou com o adjunto adnominal plural, alunos. Então, eu tenho aqui um monte de jogadores se reuniu após o jogo.
Um monte de jogadores se reuniram após o jogo. A maioria dos professores concluiu a matéria. A maioria dos professores concluíram a matéria. Então aqui, gente, ambas as flexões estão corretas, justamente porque eu posso selecionar ali, então, qual parte que eu vou concordar. Também, gente, quando eu tenho expressões como mais de, menos de, cerca de. Se o sujeito é formado por essas expressões ou similares, o verbo concorda com o numeral que vier pós-posto a essas expressões. Então, como que fica isso? Cerca de 20 pessoas vieram à festa. 20, então, plural, então, vieram. Mais de uma pessoa veio ao colégio após o jogo. Uma pessoa veio, singular. Menos de 2 crimes ocorreram ontem. 2, então plural, então vai o verbo também para o plural. Então, gente, nesse caso, mais de, menos de, cerca de, eu preciso ver qual é o numeral que acompanha. Se for um, obviamente, singular. De 2 para frente, ele vai para o plural. Também, gente, uma questão que gera muita dúvida é quando eu tenho expressões percentuais. Se o sujeito é formado por expressão percentual, o verbo concorda com o número ou com o numeral. Então, eu tenho ali, apenas 20% compareceram às urnas. Então, estou concordando com 20%, por isso o verbo está no plural. 3% da sala compareceram à reunião. 3%, plural, verbo vai para o plural. 1% dos alunos veio à reunião. 1, singular. Então, o verbo também vai para o singular. Mas, gente, essa não é a única forma da gente também colocar a concordância verbal com expressões percentuais. Porque, gente, se a porcentagem for seguida de palavra ou expressão no singular ou no plural, o verbo pode concordar com essa palavra. A gente colocou lá anteriormente que 3% da sala compareceram à reunião, mas eu posso concordar com a expressão da sala e colocar 3% da sala compareceu à reunião. 1% dos alunos está no plural, vieram à reunião. Então, quando eu estou utilizando expressões percentuais, eu posso concordar com o numeral ou com a expressão que vem logo na sequência. Então, eu posso ter o verbo tanto no plural quanto no singular. Também, gente, quando eu tenho as expressões que, quem e se. Se o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda obrigatoriamente com o antecedente do mesmo pronome. Então, por exemplo, aqui, fui eu que Gente, eu fui escrever errado aqui de volta, hein? Me perdoe. É matei aqueles pobres cachorros. Aí tem o segundo aqui. Fostes tu que saíste durante a reunião. Não seremos nós que falaremos com aqueles dois. Então, os verbos aqui, mesmo esse verbo aqui que eu inventei, gente, que faz parte, eu vou concordar, vou conjugar ele de acordo com o que está antes. Então, eu matei, não montei, tá, gente? Só lembrem disso. Tu saíste, nós falaremos. Então, se eu tenho o que ali, o que eu faço? Eu concordo, então, com o que está antes. E, gente, não existe o verbo manter, tá bom? Também, gente, se o pronome relativo que antecede algumas das expressões um dos, uma das, o verbo ele pode ficar no singular ou no plural. Então, eu posso colocar João foi um dos jogadores que mais choraram ou chorou durante o funeral, porque eu tenho a expressão um dos. Também, gente, se o pronome relativo quem, o verbo concorda preferencialmente na terceira pessoa do singular, podendo também concordar com o antecedente do mesmo pronome. Então, eu tenho aqui o pronome quem, mas antes dele eu tenho tu. Então, eu vou fazer o quê? Eu concordo, então, com tu, ou então eu deixo na terceira pessoa do singular. Então, pode ser, és tu quem deves fazer isso, estou concordando com tu, ou és tu que deve fazer isso. Terceira pessoa.
Não fui eu quem errou durante o jogo. Errou eu, na verdade, desculpa, está concordando aqui com a terceira pessoa. Eu errei, então daí estaria concordando com a pessoa. Então eu posso concordar, gente, tanto com o antecessor, nesse caso, quando eu tenho o pronome relativo quem, ou então eu posso concordar com a terceira pessoa do singular, que é o que a gente dá preferência. Também, gente, se os verbos se associarem a pronome apassivador, devem concordar com o sujeito da voz passiva obrigatoriamente. Então, nós temos aqui, vende-se esta casa. Então, tá na voz passiva, o sujeito é esta casa. Então, por isso, está no singular. Vendem-se estas casas. Casas está no plural, por isso que o verbo vende-se também está no plural. Então, gente, mesmo estando na voz passiva, eu preciso ter essa concordância, tá? Também, gente, se o verbo se associa ao índice de indeterminação do sujeito, deve ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então, precisa-se de funcionários. Assiste-se a jogos de futebol nessa sala. Quem que assiste? Quem que precisa? Não sei, o sujeito é indeterminado. Então, neste caso, o verbo vai estar na terceira pessoa do singular. E também, gente, quando eu tenho as expressões todos, quais, alguns. Se o sujeito é formado de pronome indefinido plural, todos, quais, alguns, seguido da preposição de ou dentre, o e do pronome nós ou vós, há duas concordâncias possíveis. Alguns de nós saíram cedo. Alguns de nós saímos cedo. Quais entre nós disseram aquilo? Quais entre nós dissemos aquilo? Então, gente, eu tenho duas concordâncias possíveis. Então, o que acontece aqui, gente? Nós temos várias regras, mas sempre a gente tem que lembrar a regra básica que já ajuda bastante. O sujeito sempre vai concordar com o verbo. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!